Vamos dar início. Fruto do Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Existe um só fruto do Espírito Santo que contém 9 qualidades. As qualidades formam o fruto do Espírito Santo, e esse fruto precisa estar presente em nossas vidas para conseguirmos ser a luz e o sal da terra que Cristo falou que somos. O fruto do Espírito Santo possui 9 qualidades. Hoje vamos estudar a quarta, que é a longanimidade. O que é longanimidade? A longanimidade é um termo que se refere à qualidade de ser paciente, tolerante e perseverante diante das situações difíceis. É a capacidade de suportar pacientemente as circunstâncias adversas, sem perder a calma ou desistir. É uma virtude ligada à capacidade de lidar com frustrações de uma forma serena. Para um pouquinho. Esta longanimidade significa o seguinte: você passa por algumas lutas na vida, algumas tribulações, algumas adversidades. Diante dessas lutas, você não vai perder o seu controle. Você permanece tendo controle, acreditando e confiando que Deus está no controle da sua vida. Então você enfrenta uma batalha financeira, uma batalha com a família, seja lá qual for o setor da sua vida, você diante daquele obstáculo, você não entra em desespero, você mantém a calma. Você não chuta o balde, como se diz, aquele ditado popular. Você mantém ali o seu equilíbrio emocional. Vamos ver algumas passagens bíblicas mostrando o que nós poderemos enfrentar na vida e como nós temos que agir. Grandeza de ânimo. Diante dos obstáculos você tem que ter grandeza de ânimos. João capítulo 16, versículo 33 está escrito: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já deixou bem claro: no mundo tereis aflições. Não é porque você é seguidor de Cristo que você não vai passar por lutas, não é isso. Ser seguidor de Cristo, ser fiel a Cristo, não significa ausência de problemas. Você vai enfrentar algumas adversidades, você vai enfrentar algumas batalhas, você vai enfrentar algumas tribulações, mas o que é que Deus orienta? Como você deve proceder? Ele fala: tenha bom ânimo, se anime. Pastor, mas a luta está grande. A vitória é maior. A batalha está grande. Descansa o teu coração, é Deus que está no controle de tudo. Às vezes o ser humano se preocupa excessivamente, desnecessariamente. Lógico que a preocupação faz parte da vida, você tem que se preocupar um pouco. Não estou falando que você tem que ser aquela pessoa relaxada na vida, mas quando a preocupação torna-se excessiva, aí já é algo que prejudica e prejudica muito. Continuando, desanimar vai fazer o problema desaparecer? Digamos que você está enfrentando um problema. Desanimar vai fazer com que esse problema desapareça? Vai fazer com que esse problema suma? Desanimar vai fazer com que o problema seja solucionado? Não. Então, desanimar, você não pode trazer isso para a sua vida, esse excesso de desânimo. É comum na vida, diante de uma situação, você dá aquela quebrada, aquela desanimada, mas logo em seguida você tem que reagir. O desânimo que eu estou falando aqui é aquele desânimo que você fica para baixo e continua para baixo, e o tempo vai passando e você vai ficando mais para baixo ainda. É esse desânimo que você não pode aceitar na sua vida. Agora, lógico, você recebe uma má notícia, você desanima um pouco. Aí são desânimos normais que eu considero, mas você não se entrega. Continuando,
Vamos ler novamente. Desanimar vai fazer com que o problema desapareça? Não. Sendo assim, se anime, levante a cabeça, a vida está diante de você, desfrute-a no temor do Senhor, desfrute. E quando fala desfrutar a vida, é em santidade, não é desfrutar a vida pendendo para o pecado, é desfrutar a vida em santidade. Vamos ver mais uma outra passagem bíblica. Aceite de modo firme e corajoso as adversidades. Então vamos lá. Vêm as adversidades, vêm as lutas, vêm os problemas, e você permanece o quê? De modo firme e corajoso. Você enfrenta as adversidades, você enfrenta o seu gigante. Olha o que está escrito em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então aqui nós conhecemos muito bem essa passagem bíblica, onde o gigante Golias enfrentava o exército do povo de Deus, zombava, e o Davi, homem de Deus, um jovem de Deus, ele resolveu enfrentar esse gigante. E esse gigante começou a afrontar Davi, começou a humilhar Davi com palavras. Só que Davi, ele falou o seguinte: tu vens a mim, desta maneira, mas eu vou até ti, em o nome do Senhor. Então Davi estava diante de uma adversidade, Davi estava enfrentando um problema, Davi estava enfrentando um gigante, mas ele tinha certeza que aquela batalha não era dele, aquela batalha era do Senhor. Você está enfrentando algum gigante na sua vida? Pastor, eu estou. Então entenda, essa batalha não é sua, esta batalha é de Deus, é Deus que vai batalhar com você, é Deus que vai te dar a vitória, é Deus que vai te dar o suporte, é Deus que vai fazer você vencer esse problema, esse gigante que você tem enfrentado. Quando a pessoa tem a longanimidade, que é esta qualidade do fruto do Espírito Santo, ela sabe que vai enfrentar gigantes, ela tem certeza que vai enfrentar alguns gigantes, mas ela sabe que ela não vai vencer pelo mérito dela, ela sabe que ela não vai vencer porque ela é capacitada, ela sabe que ela vai vencer porque Deus está com ela, para dar vitória em meio àquele obstáculo. Continuando, paciência para suportar as ofensas dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 1 está escrito: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Opa, olha o que fala aqui: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, para que não sejais também tentado. Então você vai se deparar com situações. É uma pessoa que vai mentir com o seu nome, é uma pessoa que vai tentar te prejudicar, é uma pessoa que vai tentar te caluniar, é uma pessoa que vai criar situações para que você seja prejudicado. Você tem que fazer o quê? Mantenha a calma, mantenha o equilíbrio emocional. Não é porque no trabalho está tendo fofoca com o seu nome que você agora vai entrar em desespero e vai sair tomando satisfação com todo mundo. Não, você entrega na mão de Deus, você faz o que tem que ser feito, você desempenha o seu papel da forma como Deus te orienta a desempenhar, e o resto é resto. Deus está no controle de todas as coisas, é Deus que está no controle das nossas vidas. Então quando você se deparar com uma ofensa, seja lá qual for, seja lá aonde for, conduza aquela situação com sabedoria. Quem tem a longanimidade, ela consegue fazer isso. Quem tem a longanimidade, esta qualidade do fruto do Espírito Santo, quando ela se depara com afronta, ela sabe como proceder. Efésios capítulo 4, versículo 2 está escrito: com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Por que é que Deus manda suportar em amor? Porque tem gente que é difícil. Tem gente que não tem outra coisa a não ser você suportar. Você tem que suportar. De repente você mora numa casa, e naquela casa tem várias pessoas, e cada um tem um tipo de comportamento, cada um tem um tipo de atitude, cada um tem um tipo de maneira de agir, de pensar, e às vezes você é afrontado dentro da casa, é criticado, aí Deus vem e fala: suporte, mas com amor. Não é só suportar, com amor. Por que manda suportar com amor? Porque quando suporta com amor, você não guarda mágoa. Quando você suporta sem o amor, você suporta pela necessidade, o teu coração vai se encher de mágoa, o teu coração vai se encher de rancor, vai se encher de ódio. Mas quando você está suportando com amor, você vai olhar para aquela pessoa, você vai continuar amando ela em Cristo Jesus, você vai continuar abençoando a vida dela nas suas orações, e assim sucessivamente. Colossenses capítulo 3, versículo 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra alguém, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Mais uma vez fala sobre suportar pessoas. Tem gente, repito mais uma vez, que você tem que suportar. Porque tem gente que é amarga, tem gente que é difícil de lidar, tem gente que é do contra, tem gente que, sabe, só quer tirar sua paz. Suporte. Aprenda a suportar. E se a pessoa te feriu, perdoe. Assim como você quer o perdão de Deus para a sua vida, aprenda a perdoar quem te ofende. Só que esta mensagem que está sendo ministrada, sem a longanimidade, que é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo, você não consegue colocar em prática. Por isso que nós temos, irmãos, que diariamente buscar mais a Deus. Diariamente nós temos que fazer por onde Deus olhe para nós e venha estender a sua misericórdia. Porque se Deus olhar para nós estendendo a sua justiça, nós poderemos ser consumidos e destruídos. Então nós precisamos que Deus olhe para nós diariamente com o seu olhar de misericórdia, levar Deus a sério, tirar tempo para buscar Deus, é se converter verdadeiramente, é falar: Deus, eu preciso me converter. Porque uma pessoa convertida verdadeiramente, o ânimo dela para ir na igreja é cultuar a Deus. Uma pessoa convertida verdadeiramente, o ânimo dela de estar na igreja é servir Deus. Ela não vai na igreja se a igreja estiver oferecendo alguma coisa, ela vai na igreja porque ela quer estar presente naquele ambiente, porque ela está ali para adorar a Deus e para receber o ensinamento de Deus. Irmãos, e quando nós passamos a buscar Deus, tirar tempo para Deus, nós começamos a observar a seriedade que é o mundo espiritual. E o mundo espiritual, se a pessoa não estiver atento, o inimigo ele consegue nos enganar. Não basta estar na igreja para ser servo de Deus, precisa querer ser servo de Deus, precisa ter temor. Diariamente nós temos que pedir a Deus temor. Meu Deus, coloca temor no meu coração. A Bíblia não fala que aquele que pede recebe? Sim. Se aquele que pede recebe, e eu estou pedindo temor, o que vai acontecer? Eu simplesmente vou conseguir ter o temor de Deus. Então, na hora que eu for fazer alguma coisa que é errado, o temor de Deus
não deixará. O temor do Senhor nos conduzem às vidas. Já a falta do temor nos conduz à morte ou às mortes. Vamos ter temor. E eu estava até hoje de manhã citando aqui para os obreiros, na oração antes do culto, que não é só você estar colado em pessoas de Deus que vai fazer você ser de Deus. E eu estava citando o exemplo de Geazi. Tem pessoas que falam Geazi, que era o auxiliar do Eliseu. Você encontra isso em 2 Reis, capítulo 4, 5 e 6, o que eu vou falar. Geazi, ele estava colado no Eliseu, que era um grande homem de Deus, um grande profeta. Geazi, ele presenciou Eliseu profetizar na vida da sunamita, que ela iria engravidar, ela engravidou. Lá na frente o filho dela morreu. Geazi presenciou Eliseu ressuscitando o filho daquela mulher. Geazi presenciou a multiplicação do azeite da viúva, que estava endividada, que os filhos estavam para ser levados como os credores. Geazi presenciou o machado, o ferro, flutuar no rio. Geazi presenciou muitos milagres. Ele presenciou a cura do Naamã. Só que o Geazi, ele não tinha temor. O temor de Deus não habitava no coração dele. Por mais que ele estivesse colado no homem de Deus, não estava fazendo com que ele fosse uma pessoa de Deus. E o tempo foi passando, nós conhecemos muito bem a história do Naamã, que foi curado da lepra. Naamã quis dar presentes para o Eliseu. Eliseu se recusou: não, leve tudo, não vou querer nada. O Geazi não aceitou aquilo dali. Quando Naamã se distanciou, o Geazi foi atrás. Quando ele encontrou Naamã, ele falou: o meu Senhor mandou pedir. Mentiu usando o nome do profeta, falando que o profeta tinha mandado pedir bens. O Naamã falou: não, leva, pega isso daqui, leva isso daqui. Deu um monte de coisas para ele levar. Ou seja, mentiu usando o nome do profeta. Qual é a lição que nós temos aqui? Você pode ver morto ressuscitar. Você pode ver cego ver, paralítico andar, mudo falar. Nada disso vai fazer você ter caráter. Nada disso vai fazer você ter temor a Deus. Ter temor a Deus é uma decisão pessoal. Eu quero ter temor. Eu vou buscar o temor. Aí nós conhecemos essa história quando o Geazi entrou dentro de casa. O Eliseu falou: vem de onde, Geazi? Teu servo não vem de lugar nenhum. Naamã falou, o Eliseu falou: Geazi, meu coração não estava contigo quando tu foi ao encontro do Naamã? Por causa disto, a lepra do Naamã passará para você e toda a tua descendência. Aí na mesma hora o Geazi ficou leproso, 100% leproso. Aquela praga, aquela maldição passou para ele e para a descendência dele. Por quê? Porque ele não tinha o temor. A terça parte dos anjos e Lúcifer estavam colados em Deus. Judas estava colado em Jesus. Demas, que se desviou, estava colado em Paulo. Estar colado em pessoas de Deus não faz de você uma pessoa de Deus. Estar dentro da igreja, ou até mesmo fazendo a obra de Deus, não significa que você seja de Deus. Agora, quando você para e fala: meu Deus, eu preciso ter o temor, eu preciso do temor na minha vida. Na hora de você agir,
na hora de você atuar, na hora de você proceder, o Espírito Santo te incomoda quando você muda uma vírgulazinha. O Espírito Santo já entristece o teu coração. Quando você faz uma coisinha boba, mas que essa coisinha boba Deus fala, não faça, o teu coração já se incomoda. Isso é a presença do temor. Irmãos, a Bíblia fala muitos chamados e poucos escolhidos. A Bíblia fala porta larga e porta estreita. A Bíblia fala sobre a apostasia. O que é apostasia? Renúncia de fé. Nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir. É comum você ver pessoas à sua volta se desviando. Não se desvie. Só se desvia quem perde o temor. Quem tem um temor não se desvia. Eu lembro, eu me converti de 18 para 19 anos de idade. Com 20 anos de idade eu fui para São Paulo, saí do Ceará e fui para São Paulo. E teve uma época que eu morava com pessoas que bebiam, fumavam e se prostituíam. Eu tinha uma proposta para a prostituição e para a bebida. Só que eu falei, eu vou seguir Deus. Eu escolhi Deus. Por mais que eu quisesse os manjares do mundo, por mais que a minha carne quisesse os manjares do mundo, dentro de mim eu já tinha decidido seguir Deus. Deus. E eu falei, eu vou ficar com Deus. Então morar com pessoas do mundo, que bebiam, fumavam e se prostituíam, não ia fazer de mim servo de Satanás. Assim como teve uma época que eu morei só com pessoas da igreja, não ia fazer, só porque eu morar com pessoas da igreja, não ia fazer de mim um servo de Deus. Porque essa decisão de ser um servo de Deus é uma escolha sua, pessoal. É por isso que você vê gente no meio das pessoas do mundo seguindo a Cristo, e você vê pessoas no meio do povo de Deus seguindo ao diabo. Porque dentro de si não tem temor. Vamos buscar o temor. Deus, Ele conta conosco. Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele tem a salvação para as nossas vidas. Ele tem um projeto para cada um de nós. Por isso que Jesus deixou bem claro: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Vamos aqui finalizar. Que a longanimidade possa estar presente em nossas vidas. No próximo domingo daremos continuidade, falaremos sobre a benignidade. É muito importante que vocês não faltem. Feche os olhos, por favor, coloque a mão no coração. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, Pai, alcançar cada pessoa aqui presente, transformando cada uma com a tua graça e com o teu poder. Abençoe, Pai, eu te peço a todos. Transforme cada um com a tua virtude e com a tua unção. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.